Eu sou uma prova, eu falei que eu passei a minha vida inteira buscando aí o meu desenvolvimento, né? Conforme a minha carreira ia progredindo, eu vou para finanças, eu vou fazer um MBA em finanças, eu fui para TI para fazer uma pós em TI. E de repente você fala assim, poxa, cheguei na meia idade, estou ali satisfeito com o meu trabalho, mas sabe aquele sentido de não é o que eu quero, eu estou fazendo, mas eu me dedico muito esforço para poder realizar. A gente está aqui para algo maior. Então, desenvolver a espiritualidade é fazer com que você pense no outro sem pensar no interesse, você fazendo alguma coisa para o próximo, para a sua própria evolução. Olhar para aquilo que gosta, para o hobby que dá mais prazer, ou seja, aquilo que eu faço de olhos fechados, pago ou não, eu faço porque eu gosto. Olha para isso e explore as possibilidades, né? Quais são as próximas vertentes. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de desenvolvimento humano e como descobrir os seus pontos fortes. Nossa convidada é a Melissa Artioli. A Melissa é mãe, executiva de multinacional do segmento automotivo, empreendedora, palestrante, Clifton Strength Certified e coach da Gallup. Também é mentora de empoderamento feminino, carreira, liderança de alta performance e fundadora da plataforma Work-Life Balance. Com mais de 24 anos de carreira no mundo corporativo, passou de estagiária a executiva, atuando como líder nos últimos 12 anos e, paralelamente, como coach profissional de pontos fortes e programas exclusivos de mentoria. Dedicada ao estudo e desenvolvimento de novas práticas de trabalho, auxilia profissionais a terem uma relação profissional mais saudável, propiciando um ambiente de trabalho mais produtivo e mais satisfação na vida pessoal. Graduada em Letras, mestre em Finanças Corporativas pela Escola de Negócios São Paulo, especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduada em arquitetura de software, ciências de dados e cybersecurity pela PUC do Paraná. Melissa, bem-vinda ao Pessoas e Produtos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa metodologia com vocês e quem sabe inspirar e motivar as pessoas aí a sempre explorarem a melhor versão delas todos os dias. Eu já vou pro ponto que interessa, eu tô há dias aqui com essa pauta para te perguntar, morrendo de curiosidade. Tem um trecho do livro Descubra Seus Pontos Fortes, do professor Clifton, que eu vou ler aqui, que vai dar a base e subsídio para a minha pergunta, para a gente começar esse bate-papo. O trecho diz o seguinte: em vez de trabalhar ativamente para aprimorar o que temos de melhor, devotamos tempo e esforço para consertar nosso desempenho nas áreas em que não nos saímos muito bem. Não existe receita mais certeira para a frustração e a mediocridade do que passar a vida nos dedicando ao que fazemos de pior. É forte esse trecho, né, Melissa? É super impactante. Melissa, qual a sua opinião sobre o conceito do professor Clifton de focar nos seus pontos fortes e não nos seus pontos fracos? Bom, atualmente eu concordo assim, gênero, número e grau com essa metodologia e com o que o Don Clifton, que é um mestre aí da psicologia positiva, ele trouxe para as pessoas como uma ferramenta de você sempre buscar explorar os seus potenciais e até extrapolar, potencializando aí a sua performance, a sua produtividade no dia a dia do trabalho através daquilo que você faz naturalmente bem. Eu sou uma prova, eu falei que eu passei a minha vida inteira buscando aí o meu desenvolvimento, né? Conforme a minha carreira ia progredindo, eu vou para finanças, eu vou fazer um MBA em finanças, eu fui para TI para fazer uma pós em TI, e de repente você fala assim, poxa, cheguei na meia idade, estou ali satisfeito com o meu trabalho, mas sabe aquele sentido de não é o que eu quero, eu estou fazendo, mas eu me dedico muito esforço para poder realizar. E eu percebi ao longo do tempo que conforme
eu tinha, conforme eu explorava as coisas que eu fazia naturalmente, mais eu era reconhecida e mais eu era valorizada. Eu não conhecia a metodologia, eu fui apresentada para a metodologia em 2022 através de um mentor de uma escola de negócios, e por conta disso eu buscava muito sim o equilíbrio entre vida pessoal, carreira, e eu falava assim, o que eu faço? Porque eu quero saber do que eu preciso me desenvolver para buscar esse equilíbrio, né? Como mãe, de ter crianças, profissional, tinha começado a empreender, focando muito em desenvolvimento humano. Através dele eu conheci a metodologia. Ele me indicou o livro Descubra Seus Pontos Fortes, eu comecei a ler, e dentro do livro a gente tem um teste, e eu fiz e recebi um relatório lá com os meus talentos dominantes. Eu falei assim, nossa, que legal isso daqui, né? E no livro, conforme eu fui lendo, eu fui entendendo que essa metodologia de pontos fortes, que ela foi desenvolvida por Marcus Buckingham e também por Don Clifton, ela é uma abordagem assim, completamente inovadora e que se baseia na psicologia positiva, que foca em que você identifique e desenvolva os seus talentos naturais como indivíduo. E isso tem uma raiz, foram feitas mais de 2 milhões de pesquisas, e eles conseguiram perceber que as pessoas de mais sucesso eram aquelas que que conseguiam conciliar o trabalho que realizavam com os padrões dominantes. Nessas pesquisas, eles conseguiram identificar 34 padrões diferentes, que hoje eles identificam como 34 temas dominantes de talento. Então, quando a gente faz o relatório da pesquisa, né, quando a gente responde a pesquisa e recebe o relatório, a gente recebe lá os nossos 34 temas de talentos por ordem sequencial. E no meu caso, por exemplo, eu fiquei bastante surpresa porque tudo que apareceu para mim tinha muito sentido com aquilo que eu enxergava como um propósito de vida, né? Que era integrar as pessoas, ter uma visão estratégica, buscar ali sempre um pensamento positivo, um lado bom das coisas, querer resolver problemas. E aquilo tudo ele combinava muito com o meu meio natural de trabalhar. Então, depois de muitos anos buscando ali uma metodologia de coach, que eu buscava um desenvolvimento, eu descobri no Strengths Finder de Don Clifton exatamente aquilo que eu busquei a vida inteira. Eu busquei me desenvolver para corrigir vulnerabilidades, em vez de olhar para aquilo que eu fazia de melhor. Porque o que eu faço de melhor é o que me dá chance de produzir com excelência, de produzir com um tempo eficiente e de ter um equilíbrio de vida saudável e um êxito profissional, que hoje eu posso te dizer como eu foco nisso e buscando aí com vários e diferentes abordagens de trabalho que a gente adota, seja como mãe, seja como empreendedora, seja como coach, ou seja como executiva, profissional. A gente precisa fazer ali a gestão do nosso dia a dia, e quando a gente olha para aquilo que a gente faz de melhor, a gente consegue produzir melhor. E hoje eu sou muito mais feliz e realizada por conta disso. Eu fico até fazendo um paralelo aqui, pensando na questão da psicologia positiva e o estudo do Don Clifton. A gente tem um paradigma, né? Você tem filhos, eu também tenho, boa parte da audiência também tem filhos, e a escola é muito isso. A escola tem um padrão de ensino que é o mesmo, ensina todo o mesmo padrão de ensino para todos os alunos e não acaba diferenciando o que um tem de melhor ou tem de pior, e a gente acaba percebendo naturalmente as qualidades, as características dos nossos filhos. Uma é melhor, sei lá, lendo, estudando, escrevendo, a outra tem mais aptidão ali para as questões de exatas. E a escola acaba não focando isso. Inclusive, é uma cobrança que eu tenho com a escola das minhas filhas em relação a isso, que eu acho que vai muito de encontro ao que você está falando. Eu fico imaginando o potencial que teria no desenvolvimento humano, desde criança, de você entender o seu propósito, as suas características, investir nisso desde o início e focar no que você tem de forte e não exatamente melhorar aquilo que você... nas suas fraquezas, né? É fato, a gente percebe mesmo, ainda mais a gente que é pai, mãe, tem filhos pequenos. Eu falo até, eu tenho as minhas meninas, elas são gêmeas univitelinas, ou seja, totalmente idênticas geneticamente, e elas são completamente diferentes. Então, você olha para um, você tem uma racional, e você olha para outra, você tem uma muito mais criativa.
E aí você percebe que realmente elas têm talentos natos distintos. A metodologia ela é sugerida que seja aplicada para as crianças acima de 14 anos, porque é uma fase que a criança ela já teve acesso a muitas informações. E eu acho importante a escola, sim, dar base de diferentes aspectos para que ela vá se moldando ali aquilo que ela realmente faz de melhor. Tanto que a criança, o adolescente, ela vai escolher uma carreira lá um pouquinho mais para frente, com 18 anos, ela não é cobrada muito cedo por aquilo que ela faz de melhor, até porque ela vai descobrindo as aptidões dela conforme vai passando o tempo. Então, essa base da escola, oferecer tudo para as crianças de maneira igualitária, eu concordo, porque eles estão conhecendo e é uma forma de se conhecer tudo e ter chance ali de aprimorar os seus talentos. E você vai percebendo com que cada ser se identifica mais ao longo do tempo e quando está um pouquinho maior a gente apoia. A metodologia ela é sugerida para as crianças a partir de 14 anos, justamente porque elas já migraram um pouquinho para o mundo, né? Já tem noção do que é o mundo do ser humano, o mundo mais adulto, e de repente, a partir daí, construir a sua base profissional em diante. Faz muito sentido. E falando de infância, você tem uma carreira bastante diversificada em várias áreas e foi se moldando ao longo do tempo. Como que foi a sua infância? Como que algumas ideias, alguns propósitos que você vê hoje na sua vida que você citou, você acha que na infância você já conseguia anotar, você já identificava nesse sentido? Olha, eu fui uma menina sempre muito curiosa, muito inteligente, eu era muito dispersa, tinha uma dificuldade ali de me concentrar, eu acabava olhando as coisas e enxergando muito mais do que aquilo que eu tinha na minha frente, ou seja, uma mente muito criativa, sempre buscando nas brincadeiras, tomando a frente, brincando de cacique mandou, eu era um cacique. Então, algumas coisas a gente já percebe, sim, durante a infância, mas eu acho que eu realmente percebi ao longo do tempo, muito tempo depois, aquilo que eu era capaz de fazer melhor todos os dias. Eu falo que eu entrei muito por acaso. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Meu primeiro emprego eu tinha 16 anos, trabalhei muito tempo ali como analista financeiro de uma empresa de pequeno porte. Então, no meu último ano de faculdade, eu acabei sendo automaticamente inscrita no programa de estágio da empresa que atualmente eu trabalho. E fui convidada para responder testes de raciocínio lógico, de inglês, de ferramentas do Office, e acabei me sucedendo muito bem. Fui muito bem nas dinâmicas. E uma das dinâmicas eu lembro de que a gente tinha que trabalhar em conjunto. E o meu principal talento é conexão, é integrar as pessoas. E todo o nosso grupo passou justamente porque a gente criou uma apresentação em que estava todo mundo de mãos dadas, ou seja, juntos somos mais fortes, juntos fazemos melhor. E isso lá em 2004, ele já era perceptível em mim, só que eu ainda não tinha a noção, eu não tinha consciência de que aquilo para mim, que era muito natural, era um talento, tanto que todo o nosso grupo passou na dinâmica. E a primeira entrevista que eu fiz, eu fui admitida ali como estagiária na área de recursos humanos dessa empresa que eu trabalho. E, inclusive, a pessoa que me admitiu, eu tenho o maior carinho, ele é meu mentor até hoje. Tudo que acontece eu compartilho, eu pergunto, e eu tomo a opinião dele como uma orientação ali na minha carreira ainda até hoje. Uma curiosidade, Melissa, ainda sobre a questão do descobrir os seus pontos fortes, né? Que eu acho que isso é um tema muito relevante. O trabalho que você faz de mentoria hoje com outras pessoas, porque uma coisa é você aplicar o teste para você se conhecer e outra coisa é você guiar outras pessoas nesse caminho. Como que tem sido essa experiência? Na verdade, é uma experiência assim, excepcional, e o feedback que eu recebo das pessoas ele é muito gratificante. Conforme você vai trazendo a consciência para a pessoa e a pessoa vai entendendo que ela é única, que ela é especial e que ela faz as coisas de uma forma natural e é ela quem faz, não tem ninguém igual a ela acaba entendendo o valor, se sentindo reconhecida e valorizada e passa a se conhecer. Muitas pessoas hoje elas buscam em si o autoconhecimento
E essa é uma ferramenta muito, ela é essencial para que você reconheça os seus talentos, para que você saiba do que você é capaz. E cada vez que você combina os seus talentos, você ganha mais potencial ainda, né? Temos 34 padrões diferentes de atuação? Temos. Temos 10 talentos dominantes, temos 5 menos dominantes e os demais são de apoio. Todas as pessoas apresentam todos os tipos de talentos, umas mais fortes em um e outras em outros, né? E menos fortes em outros. E o que isso significa? Que realmente você é um ser único, que os seus talentos não vai ter a mesma ordem do amigo. Eu falo que minha melhor amiga, ela tem o primeiro talento igual a mim. Só que os outros são completamente diferentes. E por aí a gente vai se comparando. Fala assim, eu não sou igual essa pessoa, mas temos muitas semelhanças. E é muito gratificante ouvir da pessoa um feedback de que o trabalho que a gente está realizando com ela tem sido especial, gratificante, e que tem trazido até autoconfiança para a pessoa, que ela começa a acreditar que ela é capaz de muito mais daquilo que ela atualmente faz, né? É bem bacana. E assim, você continua na carreira corporativa, né, como executiva, entendo que também esse conhecimento tem agregado bastante no seu dia a dia, nos times. Eu sempre pergunto, eu gosto de perguntar para as pessoas, né, que têm uma carreira assim, voltada para a gestão, quais foram as principais lições ao longo da carreira que elas poderiam compartilhar. E faço essa pergunta para você também, e reforçando que deve ter sido, agora tem uma experiência acho que bem legal, conseguir mesclar isso, toda a carreira e também os conhecimentos que você vem adquirindo, e também transportar para o seu time esse conhecimento. Afinal, o seu time acaba sendo um time de mentorados também no dia a dia que você interage sempre. Eu comecei a atividade de coaching nos últimos 2 anos, de mentoria, mas eu já sou líder há mais de 12 anos, e eu falo que eu já tive mais de 60 coaches ao longo de todo esse tempo. E, óbvio, no começo não foi fácil, no começo tinha-se sim as dificuldades, a gente, né, vai se aperfeiçoando como líder com o passar do tempo, já tive erros, já tive acertos, aprendi muita coisa. E o que eu posso dizer nos últimos anos, que conforme você vai se aperfeiçoando, é de que é essencial que o líder ele esteja próximo do liderado, que ele entenda aquilo que ele passa no dia a dia, ele reconheça as habilidades, né, aquilo que ele é capaz de fazer muito bem, aquilo que ele não é capaz, que exista um diálogo, que o líder se coloque no lugar da pessoa que está ali todo dia. Ela tem uma família, ela tem uma vida, ela também tem problemas, ela tem diversos fatores que acabam implicando na entrega dela diariamente. Então, o líder ele tem um papel fundamental, ele tem que ter empatia, ele precisa ter respeito, ele precisa tratar o liderado como um ser humano e apoiar o desenvolvimento, valorizar aquilo que faz muito bem. Eu sempre escutei, né, das pessoas que eu liderei, que eu sou uma líder muito humana e muito próxima. E isso, para mim, eu recebo de braços abertos e como um elogio, que para mim é muito gratificante. Sempre foi isso que eu esperei ouvir de meus líderes também, ou falar para os meus líderes, né? Óbvio que nem sempre a gente tem líderes que pensam da mesma forma, mas todos acabam que desenvolvendo a gente, seja, né, nos pontos positivos, seja nos pontos negativos, mas a importância de você extrair o melhor daquela pessoa que está com você todo dia, evitando que ele sofra a mesma pressão que você, mas que você obtenha o resultado dele de maneira excelente, é fantástico. Melissa, mudando de assunto, você recentemente iniciou uma carreira também de criadora de conteúdo. Inclusive eu te conheci pelos conteúdos que você posta e continua postando no LinkedIn. Eu sei que você tem um canal do YouTube também. Como tem sido essa experiência? Olha, não é uma experiência fácil, porque, né, equilibrar ali, dedicar tempo para escrever e identificar os temas
que são interessantes para as pessoas, não é uma tarefa muito simples, e até mesmo gravar os vídeos. Então, como estratégia, eu sempre separo ali um dia do meu mês, separo uns roteiros que são mais interessantes e que eu tenho habilidade de escrever e de falar, porque justamente eu separo uma manhã de domingo e escrevo os 8 textos que eu quero publicar no mês seguinte, já programo as publicações. Óbvio que sempre aparece uma outra coisinha que você vai lá e faz na semana, se você tem uma brechinha, mas geralmente eu separo a manhã de um domingo por mês, escrevo, já agendo e programo as publicações, os conteúdos da minha plataforma. Eu tenho uma equipe de jornalismo que atua em cima, então o que é publicado nas minhas redes sociais é a Melissa que escreve, na minha plataforma eu tenho uma equipe de jornalismo que atua, então se você perceber os textos, os blogs, eles são diferentes daquilo que eu publico, e os vídeos eu busco, na verdade, sempre gravar também uma vez por mês, e com a ajuda aí de uma produtora, editar e publicar nos canais. Os vídeos é recente, eu diria que eu estou na fase de estágio, embrionária, aprendendo, mas eu gosto muito e vamos ver o que dá aí dos próximos meses. A ideia é realmente trazer conteúdo interessante, que seja benéfico e acabe agregando para as pessoas de uma forma gratuita e acessível para todo mundo. Comenta mais sobre a plataforma pra gente. A plataforma, na verdade, nasceu com a ideia no passado de eu criar um clube voltado para as pessoas que buscassem o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Mas com o passar do tempo e fazendo algumas parcerias, eu juntei forças com algumas pessoas. Eu tenho 2 embaixadores que já estão no ramo de treinamento há muito tempo. E também tenho um parceiro de uma outra empresa de treinamento. Então hoje a plataforma oferece diversos serviços voltados para o desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano profissional nas organizações. E sempre que tem alguma proposta, essas minhas parcerias que acabam entrando e trabalhando aí junto às empresas e organizações, até porque eu não consigo atender as empresas por conta da minha rotina e da minha atual função. E quando há serviços relacionados a coaching, que a pessoa ela está disposta às minhas janelas de disponibilidade, e aí eu atendo diretamente, seja ali nos períodos noturnos, final de semana. Eu falo, eu fiz isso a minha vida inteira, né, buscando me desenvolver no noturno, no final de semana, e existe muita gente ainda que busca fazer isso. No seu canal, por exemplo, você fala sobre como aprimorar talentos únicos, dicas para alcançar a felicidade, equilíbrio de vida, estratégias para a gestão de produtividade. Por que você decidiu focar nesses temas? Por que esses temas você julga que são importantes? Acho que conversando muito com os meus liderados, com colegas, amigos e até familiares, a gente percebe que a maioria das pessoas, elas não estão completamente satisfeitas com aquilo que elas fazem todos os dias. Elas estão sempre esperando a aposentadoria para fazer alguma coisa, ou a segunda-feira é aquele dia do tédio para ela. Nossa, hoje é segunda-feira. Fala, poxa vida, cada dia é uma dádiva, a gente tem que acordar feliz todos os dias. Se é segunda-feira, que legal que é segunda-feira, vamos começar uma semana, vamos trabalhar, vamos lá, né? Esse deveria ser o pensamento das pessoas. E justamente por conta desse pensamento, dessa atitude, que eu percebo que é praticamente em 95% das pessoas do nosso convívio, eu comecei a criar conteúdos e explorar mais esse tema, para que as pessoas elas tenham a percepção de que um dia vale ouro. E é o dia de hoje que vai edificar o seu amanhã. Então, assim, o passado, infelizmente, a gente não consegue mudar. Mas o que eu tenho para hoje é o que eu consigo fazer de melhor para construir um amanhã melhor também. Então, justamente por conta dessa filosofia de vida, que eu acredito muito, eu busquei desenvolver esse tipo de conteúdo, esse tipo de ensinamento para as pessoas. Sempre buscando uma forma mais saudável, feliz e satisfatória de viver. Você fala bastante sobre equilíbrio de vida, né? Profissional, pessoal, é um tema muito difundido hoje, que gera bastante audiência, porque a gente vive num mundo muito complexo e onde a performance, a gente é sempre cobrado, né? Muita performance. Qual que é a dica de ouro, se é que existe uma bala de prata, uma dica de ouro para a gente buscar ou ter um equilíbrio de vida? Olha, eu tenho para mim
que tudo que a gente faz, se a gente gosta, é porque a gente está no caminho certo. Se a gente está fazendo alguma coisa por causa de dinheiro, ou porque aquilo vai me trazer um brilho, mas não me traz a felicidade, talvez no futuro você vai pagar um preço caro e vai voltar atrás e buscar, de repente, focar naquilo que realmente te traz felicidade. Focando num equilíbrio meu no dia a dia, eu falo, somos todos seres humanos, temos dias e dias, temos dias que estamos bem, temos dias que não estamos, mas para conciliar e ter uma vida saudável, eu acho que o foco e presença naquilo que você está fazendo, no momento que você está fazendo, ele é muito importante. Então, se você está no seu trabalho, foca no seu trabalho. Se você está com a sua família, foca em atenção para a sua família. Se você está no yoga, foca nisso, porque quando a gente perde o foco e começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue entregar o nosso melhor, a gente não é excelente. Então, se você está fazendo algo, se dedica para aquilo. Né? Hoje no nosso trabalho, nós não trabalhamos 24 horas, eu posso até contra as pessoas que falam assim, eu chego em casa e continuo trabalhando, eu falo, poxa, tem algo errado. Se você chega em casa e continua trabalhando e seu filho está vendo TV e você no celular, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que o foco e presença total naquilo que você está fazendo para aquele momento que você escolheu para dedicar é essencial para o equilíbrio de vida. Você falou de tempo, né? Em relação à gestão de tempo e produtividade, que dicas você tem em relação a isso? Porque é outro tema complexo. Eu sou muito metódica, nem sei se todo mundo, nem sei se todo mundo é parecido, mas eu sou aquela pessoa que eu já tenho uma rotina, eu acordo 5 horas todos os dias, eu separo ali meia hora, eu medito, aí eu organizo as crianças para ir para a escola, a partir do momento que elas foram para a escola eu consigo, tem dias que eu consigo me organizar e fazer minha prática física na academia, quando eu preciso me deslocar para o meu trabalho, que eu levo cerca de 1h30, 2 horas, dependendo do dia, eu não pratico exercício, então assim, a minha agenda ela é programada o tempo todo, então eu tenho atividades desde as 5 horas até as 10 horas da noite todos os dias, e cada espacinho ali ele é cronometrado. Mas eu tô feliz, porque eu consigo, quando eu tô com os meus filhos, eu tô com eles, se eu tô no trabalho, eu tô no trabalho, se eu tô no coaching, eu tô no coaching, se eu tô estudando, e por aí vai. Eu acho que pra mim funciona porque eu consigo planejar o meu dia a dia. E eu confesso que quando eu não consigo fazer alguma coisa que eu planejei, aquilo me frustra um pouquinho, mas depois eu relevo. Isso me frustra também. Eu sou a pessoa do planner, eu tenho planner em todo lugar. Para o podcast, para as atividades físicas, para estudar com as crianças. Só que aí a gente tem que saber controlar um pouco também, né? Às vezes a gente coloca as nossas metas, que eu coloquei no papel, a gente se cobra muito por aquilo. Quando sai um pouquinho, passa um tempo, você não consegue executar. Mas no final foi uma meta que a gente colocou para nós mesmos, né? E quando sai do parâmetro ali, eu fico bastante irritado. Então é algo que a gente tem que saber controlar bem também. Eu acho importante as pessoas estarem abertas às mudanças. As mudanças, elas acontecem o tempo todo. E quanto mais adaptável e flexível você é mais fácil você se adaptar às mudanças. O que eu acho que ajuda muito também na organização, no equilíbrio ali do dia a dia, gestão do tempo, separa todo dia pelo menos de 10 a 15 minutinhos para você meditar, né? Nem que você pare a sua mente e fique ali olhando um pontinho sem falar nada, foca a sua atenção num ponto na parede ou escuta um mantra específico, porque nesse momento que você acalma a mente e deixa os pensamentos esvaírem e você começa a silenciar, muito insight criativo vem. Então eu sempre falo para os meus coaches, meus mentees, de que para todos os dias, nem que seja 10 minutinhos no horário do seu almoço e medita. A meditação é essencial para o lado criativo do cérebro, entrar em ação e trazer aqueles insights que às vezes não chegam quando você está com o cérebro racional muito ativado. Trabalhar com a mente é tão importante quanto o corpo. E a mesma coisa a parte do espírito, sem falar de doutrina religiosa.
Quando a gente fala de espiritualidade, vamos elevar que existe algo maior, algo sublime, né? Nós estamos aqui em 2024, mas o mundo existe há muito tempo. A gente tem literaturas védicas de 10 mil anos atrás. Aliás, 12 mil anos atrás, 10 mil anos antes de Cristo. Ou seja, a vida já existe há muito tempo. Só o planeta Terra, 4,5 bilhões pois de anos. É. Então tem um tempinho que esse planeta está aqui. Né? Então, assim, para um pouquinho a mente. O mundo não vai acabar no dia de hoje. Temos problema? Talvez se você tirar o foco do problema no momento que ele está acontecendo, você consegue vislumbrar muitas alternativas se você esfriar um pouquinho a mente. E às vezes isso acontece no momento que você fala assim, poxa, vou correr. Aí você corre 30 minutinhos, quando você volta cheio de ideia. Você falou sobre espiritualidade. Sua visão, qual que é a importância das pessoas buscarem ou desenvolverem a sua espiritualidade? Eu sou uma pessoa voltada para a conexão. Para mim, existe algo muito maior, existe algo superior, né? Quando a gente foca muito na matéria, a gente está limitando o nosso tempo a um tempo talvez curto. Mas quando a gente olha para um período, para algo maior, algo superior, você fala, poxa, eu tô aqui para quê? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Eu tô aqui só para ganhar dinheiro? Não, eu acho que a gente está aqui, todos nós, para de alguma forma fazer o bem, servir o bem, seja dando um sorriso, dando um abraço, ajudando alguém, seja financeiramente ou não, seja ouvindo. A gente está aqui para algo maior. Então, desenvolver a espiritualidade é fazer com que você pense no outro sem pensar no interesse, você fazendo alguma coisa para o próximo, para a sua própria evolução. Tem crenças e crenças, eu prefiro não dar nome às doutrinas religiosas, mas eu acredito que somos todos seres de um mesmo universo e que estamos aqui para um propósito muito maior que é desconhecido para muitas pessoas. A gente não sabe o que existe, talvez a gente tenha nem noção do que imaginar, mas se estamos todos aqui, desde uma formiguinha, quando você sobe uma montanha, quando você faz montanhismo e você olha lá de cima, aquela casinha e aquela vaquinha que você quase nem consegue perceber, você fala, poxa, se essa vaquinha eu não estou conseguindo ver direito, imagina quem sou eu perante algo muito maior. Por que eu acabo dedicando tem preocupações, problemas, medos, por de repente coisas que, se a gente olha para uma esfera mais ampla, não faz sentido. Se colocar num patamar superior faz com que você foque nas coisas que realmente têm importância na vida. Se você parar para pensar e falar assim, se hoje fosse meu último dia de vida, o que é mais importante para você fazer? Né? O que tem valor na sua vida? Com certeza as pessoas não iam fazer o que elas fazem mecanicamente todos os dias. Elas iriam mudar as atitudes dela. E, de repente, mudando as suas atitudes, você consegue construir um modo melhor de viver, um modo mais saudável, um modo menos preocupado. As preocupações levam a medos, que levam a doenças, que levam a coisas piores. Então, quando a gente olha para o momento presente, atua de uma forma mais serena, foca nas coisas boas, na felicidade, eu falo menos é mais, né? Na felicidade do momento, naquilo que te traz prazer, naquilo que gera benefício, naquilo que gera sentimentos positivos, aquilo que faz diferença na sua vida é aquilo que você vai carregar. E às vezes isso elimina muitas caixinhas de remédio no futuro. E as pessoas não se dão conta, entendeu? Melissa, você tem uma formação acadêmica bastante eclética, né? Estudou letras, arquitetura de software, enfim, finanças. O que te levou a ter esse tipo de formação acadêmica? Como que ela foi construída ao longo dos anos? Eu vou adorar falar sobre isso, porque eu sou a famosa, né, ser humana de que sempre focou nas suas vulnerabilidades e buscou trabalhar suas fraquezas. Mas eu acho que quando eu fui estudar letras lá, quando eu tinha 18 anos,
foi a primeira coisa que eu realmente escolhi, porque era algo que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de ler, escrever, e eu achava que estudar letras ia me trazer uma base muito boa de escrita para ser uma redatora. Eu tinha sonho de ser redatora, tanto que hoje eu estou aí produzindo conteúdo. Mas o meu sonho naquela época era ser redatora. E eu acabei caindo ali no mundo corporativo de uma forma que eu nem imaginava, porque eu acreditava que terminando a faculdade eu ia trabalhar em redes de comunicação, seja de jornal, seja de TV. Mas eu acabei caindo no mundo corporativo, no ramo automotivo. E conforme as coisas foram acontecendo na minha carreira, a Melissa foi trabalhar no escritório do presidente. Então, eu preciso desenvolver uma visão um pouco mais administrativa, mais de gestão empresarial. Fui lá e fiz minha especialização em administração. Foi quase que uma graduação, porque foram 3 anos ali na GVO, estudando muito. Legal, acabei, mas descobri vários temas que eu me identificava, como finanças, vendas, marketing, pessoas. E, por conta disso, acabei indo trabalhar na controladoria. E trabalhando na controladoria, eu percebia que eu não dominava o assunto de uma forma mais profunda. Por conta disso, eu fui fazer um MBA de finanças corporativas. Isso me deu uma base fenomenal, não me arrependo. Mas justamente fui estudar finanças corporativas porque a minha base era praticamente muito superficial de visão administrativa e eu precisava de uma visão muito mais profunda para o meu dia a dia. E eu me achava em desvantagem junto aos meus colegas, porque eles já tinham estudado aquilo de forma mais profunda e eu não. E eu olhava para as minhas fraquezas, eu me comparava e eu dedicava meu tempo para me desenvolver. E isso também aconteceu quando eu pedi um novo desafio na minha vida profissional, porque eu falei assim, olha, eu não quero trabalhar em finanças pro resto da minha vida. Essa rotina de todos os dias do mês, a gente sabe o que faz, essa falta de desafio que não combina comigo. Fui e aceitei o desafio de trabalhar em novos projetos na área de tecnologia da informação, mas também cheguei lá e me vi, puxa, não sei nada de tecnologia, não sei do que eles estão falando. Aí a Melissa foi lá, estudou ciência de dados, cybersecurity, arquitetura de software, né? E foi por isso que eu fui estudar e me especializar, e isso realmente me deu uma base, óbvio que não profunda, mas uma visão mais genérica dos temas dentro de TI. Mas uma coisa eu descobri, era muito esforço, muito empenho para algo que eu não gostava de fazer. Então eu acabei pedindo para uma nova oportunidade de desempenhar uma função que realmente combinasse comigo. Hoje eu estou numa área que eu estou tocando um projeto focado em gestão de mudança, né? E hoje eu estou mais feliz, mas porque eu sei o que eu estou fazendo com muita paixão, e estou aí empenhada nesse projeto. Eu falei, quem sabe, né? Esse é o primeiro projeto numa área, de repente você faz esse mesmo tema de projeto que eu vou fazer em outra área, e eu vou abrindo o leque de oportunidades com diferentes áreas de trabalho. E gestão de mudança envolve muito engajamento de pessoas, que pela a mentoria aqui dos seus pontos fortes, acho que faz sentido com o que você descobriu, o que você desenvolveu ao longo da sua carreira, não? A mudança requer pessoas, tem resiliência, tudo como um objetivo comum. Então, não é fácil, tem a questão da aceitação, tem o planejamento, tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, da área, o propósito. Então, são temas que eu amo explorar e tô amando porque estou tendo contato com quase 500 pessoas de uma mesma área e é muito gostoso, é gratificante você ir conhecendo cada vez mais diferentes temas de trabalho. Aproveitando, Melissa, que você falou de muitas pessoas, a gente tem um público jovem que escuta bastante o podcast, as pessoas que estão se formando, que estão na faculdade ou acabaram de se formar e passaram por essas fases. A gente passou também no passado de, poxa, o que eu vou fazer agora? Que área eu vou trabalhar? Como que eu posso desenvolver minha carreira a partir de agora? Quais dicas você poderia dar para essas pessoas que estão nessa fase, para os jovens? Eu falo assim, a gente precisa olhar para aquilo que a gente gosta de fazer mesmo no dia a dia, naquele hobby, o que te dá prazer. Né? Eu vejo muitos jovens que gostam de jogar videogame e acaba se tornando um programador de gamer fantástico, né?
Vejo muitos jovens que de repente gostam de cozinhar e se tornam um cozinheiro fantástico. Outros que gostam de música e acabam se tornando um cantor fantástico. Olhar para aquilo que gosta, para o hobby que dá mais prazer, ou seja, aquilo que eu faço de olhos fechados, pago ou não, eu faço porque eu gosto. Olha para isso e explore as possibilidades, né? Quais são as próximas vertentes. Não olha para dinheiro, né? Você está no início da carreira, com 18 anos, você vai ter muito tempo ainda para ganhar dinheiro. E talvez se eu tivesse explorado mais isso lá no passado, talvez eu já estivesse com muito mais dinheiro do que eu tenho hoje, vou pensar assim, né? Até outro dia eu brinquei, poxa, eu queria tanto ser cantora quando eu tinha 16, 17 anos e abrir mão de tudo aquilo para ser profissional de mundo corporativo. De repente poderia ter estourado, virado uma Ana Castela da vida. A gente nunca sabe. A gente vai se podando, né? Acho que é tão distante aquele sonho e nada é distante. Mas tem que olhar para aquilo que você gosta. Eu falo que o seu hobby, ele é a primeira chama de talento que você tem e que você não explora melhor. E se você olhar para os seus hobbies, talvez você consiga identificar mais fácil aquilo que você quer fazer pro resto da vida e ser bem sucedido. A gente vai direcionando, indo para o final do programa, algumas perguntas que a gente sempre faz para os convidados. Primeiro, eu sempre pergunto qual que é a sua zona de impacto, onde você acha que você faz diferença no mundo, na vida das pessoas, onde você sente que você recarrega suas energias. Qual que seria a sua zona de impacto, Melissa? Olha, eu tenho plena certeza que cada vez que eu vou para uma sessão de coaching ou para um bate-papo de mentoria, eu volto com um sorriso no rosto que as pessoas são capazes de perceber assim, a quilômetros de distância. Você conseguir motivar, inspirar e influenciar a vida de qualquer ser humano para algo melhor, não tem preço, não tem preço. E muitos dos processos de mentoria, os programas, eles são voluntários, a gente não é remunerado para isso. E são os momentos que eu mais me sinto grata, porque eu estou doando meu tempo para uma pessoa se desenvolver e eu ainda recebo um feedback que ele ilumina o resto da minha semana. E isso é uma gasolina, sabe? É um combustível que me faz querer continuar inspirando, continuar motivando, continuar explodindo tudo que as pessoas podem obter de positivo sobre elas mesmas e ser o melhor que elas podem ser todos os dias. Fora do trabalho e das mentorias, quais são os seus hobbies? Eu sei que você é mountain biker também, além de praticar montanhismo. Quais são os seus hobbies no geral? Adoro correr. Eu gosto de correr na montanha, porque é um desafio maior. Na verdade, na montanha eu me sinto muito mais conectada com a natureza, eu me sinto conectada com esse ser superior, então por isso que eu gosto de fazer mountain bike, eu gosto de correr na montanha, gosto de fazer montanhismo também. Além disso, eu sou reikiana, que é a terapia vibracional, que é o uso de energia para que as pessoas possam se curar de determinados, serve muito como um complemento de tratamento para as pessoas que têm determinadas doenças. E ao mesmo tempo eu gosto de fazer yoga, eu gosto de meditar, eu gosto muito de trabalhar com a mente, o corpo, o espírito ali em balanço, sempre com equilíbrio. Nunca só o físico, nunca só o mental, nunca só o espiritual, sempre um equilíbrio entre os três pilares que eu acho que são essenciais na vida de qualquer ser humano. Qual frase te define? Eu sou o que sou, independente de onde eu estiver. Onde o nosso público pode acompanhar o seu trabalho, Melissa? Redes sociais, como eles te acham? Estou presente no LinkedIn, Melissa Artioli, estou presente no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, sempre como Melissa_Artioli. O propósito desse podcast é dar voz para as pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Essa foi a Melissa Artioli. Obrigado, Melissa. Eu quem agradeço, muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história.
Episódio editado por Retenção Multimídia.